Olá, tudo bem, gente? Bom dia. Pessoal, gostaria que vocês abrissem a apostila lá na página 44 hoje, tá? Eu poderia até mostrar a apostila para vocês, mas eu acho que esse slide que eu tenho aqui, que inclusive eu dou aula no cursinho e tudo mais, né? Ele vai contribuir mais. Mas eu quero que vocês abram a apostila na página 44 para a gente acompanhar também, porque daí lá nós temos um outro esquema, tá? Bom, o papo aqui, o assunto aqui é efeitos, né, associados à poluição atmosférica, ou seja, as questões ambientais dentro do espaço urbano, tá? Então nós não temos o meio, quando fala em meio ambiente, você sempre associa a uma árvore, sol, rios, né? Enfim, a natureza, ok? Só que o impacto ambiental dentro das grandes cidades, dos grandes centros urbanos também, é gritante, tá? Falta de saneamento básico, né? Falta de vegetação, hipermeabilização do solo, que não permitindo o escoamento da água, né? Lixões a céu aberto, entupimento de galerias fluviais, ou seja, os esgotos, quando chove alaga as ruas, e daí você tem alguns problemas de saúde por alguns transmissores, né, de doenças respiratórias, como o rato, que transmite a leptospirose, né, e outros animais. Ok? Enfim, um desses problemas aí é o excessivo calor também que as cidades elas armazenam, tá? Eu tenho certeza que vocês, se não já tinham observado isso, talvez sim no subconsciente, né? Vocês já perceberam que, principalmente em épocas de verão, né? Hoje mesmo, estou gravando essa aula aqui, está mais de 30 graus a temperatura. Como que uma cidade, né? Ela é mais quente na cidade, dentro da cidade do que no campo. Aqui na nossa cidade, com 123 mil habitantes, não tem muitos prédios, né? Nós já conseguimos observar. Agora você imagina uma cidade grande, cidade de médio porte. Londrina você já consegue observar muito o fenômeno ali do aquecimento local do centro urbano. Imagina uma cidade como São Paulo, Nova York, né? Washington, enfim. Então, o calor ali emitido, os raios solares, quando eles incidem, né, sobre a superfície das cidades, ok? O material que é construído as cidades, esse material artificial aqui, que ele faz parte da edificação das cidades, tanto na construção, né, de moradias, arranha-céus, ou barracões de indústrias, né, de empresas, cujo telhado é de zinco, né, aquele telhado que nós temos nos colégios, okay? Nas quadras, né, não só do nosso, mas de todos os outros. Aquele material ali é um material que ele armazena muito calor. Ele tem o poder de absorver muito calor do sol. Tanto é que se tiver um dia ensolarado, hoje, por exemplo, se você colocar a mão lá, você vai se queimar. Você não consegue, deixa sua mão ali por mais de 10 segundos. E olhe lá, né? Então ninguém é bobo de colocar a mão lá para queimar, tá? Mas não só isso, né? As eternites, né? Todo o concreto, a pavimentação, né? das vias públicas também contribui para essa absorção, retenção de calor, fazendo com que a temperatura se eleve, né? Naquele ambiente urbano. A umidade, o índice de umidade do ar, que é aquele índice que vai medir o nível de vapor do ar, ele vai ser mais baixo. Por quê? Não vai ter nenhuma fonte, né, de água aqui que vai evaporar, ou as árvores, né, elas deram lugares às edificações, então não vai ocorrer a evapotranspiração, que é a perda da água da vegetação para a atmosfera em forma de vapor, aumentando, contribuindo para a umidade do ar. Nós chamamos de evapotranspiração, né? Toda a água da chuva aqui, olha, quando chove, né, não tem como a água infiltrar por igual, porque o solo está impermeabilizado, absorvendo calor inclusive. Então essas águas elas vão, né, escoando ali, vão sendo drenadas estrategicamente por meio dos esgotos, que nós chamamos de galerias fluviais. Okay? O que eu quero dizer com isso? É que o índice de umidade do solo ela vai diminuir, então vai ficar seco. Com a potência, com o potencial dos materiais das cidades, dos centros urbanos de absorver calor,
Obviamente que esses lugares eles vão ser mais quentes do que é o campo, se você comparar com o campo, tá? Então, o nome desse fenômeno, que chega a ser de 3 graus a 10 graus mais quente na cidade do que é na área rural, né? Nós chamamos de ilha urbana de calor, ou simplesmente ilha de calor, tá? E por que ilha de calor? Por conta de tudo que nós falamos até então. A cidade ela tem o poder, a capacidade de absorver, né, esse calor que ele é emitido aí pelo Sol, principalmente em épocas de transições para o verão ou o verão, tá? Primavera para o verão, verão para o outono ou o verãozão mesmo, tudo bem? E lógico, principalmente mais no verão, nos dias mais quentes, né? Então essa cidade ela vai absorver um calor aí. Se a cidade ela é chamada de ilha de calor, a área rural ela é chamada de ilha de frescor. Ilha de calor, sendo de 3 até 10 graus mais quente em relação ao campo, e o campo é chamado de ilha de frescor, né? Por quê? Porque o próprio clima ele é mais fresco mesmo, a temperatura é mais amena. Você vai ter maior umidade do sol, agora da atmosfera. Por quê? Na área rural, na ilha de frescor, é totalmente oposto à ilha de calor. Na ilha de frescor, nós temos o sol incidindo ali sobre toda a vegetação do campo, né? Você vai ter uma maior evapotranspiração das árvores, de toda a vegetação, porque para uma árvore estar lá grande, verde, né, exuberante, ela precisa, assim como nós, de água, de líquido. E assim como nós também transpiramos quando está muito calor, a vegetação também ela transpira. Porque a água que está contida daquela vegetação, ela, né, acaba evaporando, ok? E se perdendo na atmosfera. A evapotranspiração, contribuindo para a umidade, né, do ar ali daquela região. Fora que, né, você tem poucas edificações, né, no máximo uma casa aqui, outra casa em um sítio, em outro. Então poucas edificações, isto é, poucos materiais que vão estar colaborando para a absorção de calor e aumentando, né, assim o calor local. Isso não vai ocorrer como ocorre lá na cidade. Nós temos maior quantidade de canais hídricos, de lagos, lagoas, córregos, rios, que vai contribuir para que a água superficial ali ela seja evaporada, né, colaborando para a umidade ainda mais do solo. O solo dessa região ele não é um solo impermeabilizado, é um solo natural, né? Então quando chover, a água ela vai conseguir infiltrar por igual no solo, deixando aquele solo também mais umidificado, contribuindo, né, para a vegetação, para que a raiz da vegetação ela absorva a água, absorva os sais minerais contidos na água e depois transforma em vapor, a evapotranspiração. Parte dessa água também vai para lençóis freáticos, aquíferos, né? Mas que daí a água que infiltra, que está indo para lençóis freáticos, ela não vai colaborar para a umidade do campo ali. Mas os demais fatores, sim. Consequentemente, a temperatura vai ficar mais amena, chegando a ser de 3 a 10 graus mais fresco. Então, eu tenho certeza que vocês já observaram, quando está muito calor, né? Aqui na cidade, você vai para uma região mais de campo, okay? Uma área mais rural, a temperatura ela vai dar uma diminuída. Se você for para uma área onde você tem árvores altas, né, e de preferência a copa delas fechando ali os raios solares, vai estar mais fresco ainda, inclusive até fria. Okay? Tanto é que lá na floresta amazônica, a maior floresta equatorial tropical do mundo, que fica próximo a linha do Equador, e quanto mais próximo da linha do Equador nós aprendemos na aula de climatologia, mais quente é, ok? Mas lá dentro da floresta amazônica, que está próximo da linha do Equador, não é tão quente. Por quê? As árvores elas são tão altas, sendo quase da altura de prédios aqui, e a copa delas é tão espessa, né, que os raios solares não conseguem penetrar, fazendo com que lá dentro da floresta ela se torne fria e úmida. Okay? No campo você percebe que o clima está, olha, como o ar está mais puro. Isso quer dizer sem poluição, sem os poluentes das cidades, mas também, né,
sem o clima, massa de ar mais seca, e sim uma massa de ar mais úmida, mais pura, né? Com maior oxigenação devido à fotossíntese que a vegetação ela realiza. Enfim, tudo isso, pessoal, colabora para que a cidade seja de 3 a 10 graus mais quentes do que a área, a zona rural. Por isso que as cidades nós chamamos de ilha de calor e o campo, ilha de frescor. Tudo bem? Bom, então essa foi a aula de hoje aí, né? Lá na página 44 da apostila, sobre, né, os problemas ambientais, socioambientais relacionados à urbanização, né, e a ilha de calor. Ok? É isso aí, bons estudos para vocês.